Olá, bem-vindo a mais uma aula de medicina nuclear. Meu nome é professor Alexandre Custa e hoje nós vamos falar de instrumentos para imagem, né? Nosso próximo slide aqui, vamos ver um pouco sobre o conceito dessa instrumentação para imagem. Tá? Então, instrumentos para imagem, os dispositivos, né, disponíveis para aplicações clínicas, radionuclídeos, eram contadores de gás vermelhos portáteis e sondas de cintilação simples. Esses sistemas não permitiam a localização espacial da radioatividade que emanava do corpo, mas permitiam uma contagem global grosseira. Né? As primeiras aplicações clínicas da medicina nuclear foram dirigidas, né, para calcular o percentual de captação de iodo 131 na glândula tireoide, usando apenas detectores e sistemas de detectores. Né? Comentando aí um pouco sobre isso, a gente pode ver o seguinte: quando a gente fala aqui em contadores Geiger-Mills portáteis, são os Geiger-Mills que a gente conhece hoje. Né? Quando ele fala assim, ó, sistema não permitia uma localização espacial da radioatividade. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente não conseguia distinguir de onde vinha essa radiação. Então a gente não tinha uma imagem de medicina nuclear como nós temos hoje. Hoje, embora as imagens que a gente tem hoje não são ainda uma imagem anatomicamente muito boa, mas antigamente era pior do que nós temos hoje. Tá? Então, é isso que ele quis dizer nessa frase aqui. Quando a gente fala em medicina nuclear, né, percentual de captação de iodo 131. Né? O iodo 131 foi um dos primeiros radiotraçadores a ser utilizado em medicina nuclear e ele é utilizado até hoje para fazer percentual de captação também. Tá? A gente pode usar o 123, que serve também para imagem diagnóstica e fazer captação, como o tecnésio também, a gente vai ter uma aula aí sobre cintilografia da tireoide, mais para frente. Então, o que a gente observa? Esse iodo 131 surgiu lá nos primórdios e até hoje a gente ainda usa isso para fazer a percentagem de captação. O que é essa percentagem de captação? Quando a gente fala em percentagem de captação, é o quanto que eu injeto de iodo no organismo e o quanto que ele extrai de iodo do meu organismo. Isso que é o percentual de captação. Né? Pulando lá para o próximo slide, a gente vai observar agora os centígrafos retilíneos. Né? Então, ó, vamos lá. Em 1950, o sistema de sondas foi adaptado para um dispositivo eletromecânico chamado centígrafo retilíneo. O campo de visão geométrico da sonda foi restringido num foco com o emprego de um colimador e as sondas foram adaptadas em um sistema de transporte mecânico para transportar a sonda sistematicamente num movimento de vai e vem sobre o órgão de interesse. Então a gente observa aqui, ó, que ele ia e voltava num sentido, né, escaneando o órgão de interesse. Nesse caso aqui é um equipamento, né, uma foto dos primeiros equipamentos do centígrafo da marca Linear, marca Picker, né, centígrafo linear da marca Picker. Tá? O sistema inicial da sonda usava um cristal de tungstato de cálcio, rapidamente foi substituído pelo cristal de iodeto de sódio, como é até hoje em dia, para o passo seguinte da detecção da radiação. Então a gente vê aí um dos primeiros centígrafos e tal. A gente apelidava esses equipamentos de equipamento pica-pau, né, porque eles emitiam um barulho como se fosse um pica-pau, né, pec, 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 e formando uma imagem meio que borrada num pedaço de papel e formando a imagem da tireoide ali por onde ele passava. Né? No próximo slide, já na década de 60, né, o centígrafo retilíneo era disposto com detectores de 3, 5 e 8 centímetros de diâmetro. Então a gente já começou a aumentar o número de diâmetros desse equipamento. Né? Com isso, a gente foi aumentando e veio as câmaras de cintilação. Né? Então, olha lá, centígrafos retilíneos foram substituídos pela câmara de cintilação gama ou gama-câmara, também conhecida como câmara
Unger, né? Foi inventada por Hal Unger, né? Esta câmara de cintilação oferece maior flexibilidade que o centígrado retilíneo e tem sido aprimorada em uma série de dispositivos, né, de imagens, que permitem estudos dinâmicos e imagens tomográficas, bem como imagens planares e estáticas, né? Na realidade, Hal Unger ele fez com que a gente conseguisse ter um sistema onde a gente conseguisse captar as imagens e colocar isso em um papel, né? Num filme Polaroid, por exemplo, né? Então essa foi a grande sacada dele. Tá? No próximo slide aqui a gente vai observar, vamos observar nessa imagem aqui. Ó, os principais componentes. Então a gente tem o fóton de raio-x e o fóton gama, né? A gente tem um colimador, que são uma barra de chumbo com furos, por onde o raio gama vai passar, e ele vai fazer a interação dele com o cristal. O cristal pode ser hoje utilizado é o iodeto de sódio, e após essa interação, o cristal vai emitir uma luz, e essa luz vai ser captada pela fotocélula multiplicadora, né? A fotocélula multiplicadora, ela multiplica, como diz, né? Ela pega a luz gerada pelo cristal de iodeto de sódio, transforma esse cara num elétron, esse cara vai bater na fotocélula multiplicadora. Dentro da fotocélula multiplicadora, nós temos alguns eletrodos, a gente dá o nome a ele de dinodos, né? E quando cada elétron bate nesse dinodo, ele é multiplicado por 2 ou 3. E ele vai batendo numa série desses dinodos até chegar na parte superior, que seria aqui, né? Da fotomultiplicadora, que seria o fotocatodo, o fotoanodo, e ele pegaria essas informações e levaria para um circuito de posicionamento. Se a gente entender esse circuito de posicionamento, que a imagem ela é um eixo X e um eixo Y, esse circuito de posicionamento ele vai dizer qual é a posição dessa luz, desse efeito gerado no cristal, certo? E aí esse sinal elétrico ele vai para um circuito de adição, onde vai ser manipulado e vai passar por um analisador de altura de pulso. Ou seja, ele vai pegar e vai verificar se o pulso, né, se a energia que foi captada ali corresponde a um fóton de 140 keV. E aí ele vai dizer, ó, esse pode, esse não pode. Então é como se fosse um filtro eletrônico. Ele barra os fótons que são abaixo de 10% de 140 keV e acima de 10% de 140 keV. Então se você botar ali um pico de 140 keV, um pulso de 140 keV, 10% para mais e 10% para menos, você vai ter uma diferença. O que tiver acima de 10% e o que tiver abaixo de 10% não entra nessa formação de imagem. Então, basicamente, o que a gente tem é isso aí, é um filtro, eu dizer o que esse presta para formar a imagem, esse não presta para formar a imagem. Tá? Então, passando para o próximo slide, né? O paciente como fonte de fótons. Né? O ideal seria que o fluxo de fótons que seja no sistema detector fosse proporcional ao número de fótons emitidos pelo órgão em estudo. Isso nunca vai ser possível pelo seguinte: quando a gente tem uma fonte, e nesse caso a fonte de radiação é o paciente, eu não posso captar, eu não tenho como captar pela geometria todas as radiações que o paciente emite. Uma fonte radioativa ela emite radiação 360 graus e a gente só vai conseguir captar a radiação de parte desses órgãos, né? Ou seja, de um ângulo desse fóton, né? desse órgão. Né? Este pressuposto seria válido se o órgão em questão fosse uma fonte radioativa pontual no ar. Bom, esta não é a condição na prática clínica, pois vários fatores causam distorções e fluxo de fótons que chega a gama-cama. Né? Tem vários fatores que vão influenciar aí na chegada desse fóton.
A gente tem desde tecidos que estão na parte da frente do órgão, a distância, o próprio colimador, a energia do fóton que chega até o sistema detector. Então, a gente tem vários pontos que devem ser analisados até ele chegar e formar a imagem. Ok? Então, paciente como fonte de fótons, né? Pode-se pensar que bons fótons são os fótons primários provenientes de órgão de interesse, emitido paralelamente ao eixo do campo de visão do colimador. O campo de visão do colimador é exatamente aquela parte onde o colimador, né, a parte plana do colimador, vai ficar virado para o paciente, né? Então, parte do pressuposto que o bom fóton é aquele que parte do órgão e consegue atravessar perpendicularmente todo o sistema e bate perpendicular ao cristal do aparelho para poder gerar a imagem. Estes são os fótons desejados para a construção de uma imagem cintilográfica, né? Bons fótons para a obtenção das imagens clínicas são reduzidos em número tanto pela absorção quanto pela difusão. E assim a informação disponível para criar a imagem fica reduzida. A gente sabe que a gente tem aqui, ó, tanto pela absorção. Por exemplo, se a gente for fazer uma imagem de uma mulher que tem a mama maior, a gente sabe que mama é um tecido que tem bastante tecido adiposo e que, consequentemente, vai absorver radiação. Então, isso é um fator que a gente tem que pensar, por exemplo, na hora de fazer uma cintilografia miocárdica. Tá? Nas aplicações clínicas da medicina nuclear, muitos fótons potencialmente usados são absorvidos ou espalhados antes de incidirem no cristal. Por exemplo, né, fóton proveniente do órgão-alvo difundido para o detector. Né? Então, uns são difundidos, outros são radiação de fundo, por exemplo. Alguma fonte, algum órgão que esteja aqui atrás da região, né, atrás do pulmão, retrocárdica, emitir um fóton e vai chegar até o nosso detector. Passando para o nosso próximo, né, o paciente como fonte de fótons indesejados, né, fótons primários indesejados podem ser provenientes da radioatividade de fundo dos tecidos na frente ou atrás da estrutura de interesse. Então, por exemplo, uma estrutura retroesternal que esteja à frente do coração e que foi marcada, que ainda contém algum tipo de radioatividade, ele pode emitir algum fóton que vai ser adquirido na imagem, né? E vai ser marcado na imagem. Por isso que é bem importante a gente ter esse conhecimento do órgão e tal. E lá na frente, quando a gente for falar de cintilografia miocárdica, nós vamos observar que esse tipo de exame existe uma colimação específica, né? Uma das principais, né, vantagens da tomografia tomografia por emissão de fóton único, o SPECT, né, é o aumento do contraste da imagem. Né? O que é esse SPECT? Esse SPECT é uma tomografia utilizando o próprio equipamento de medicina nuclear, aonde a gente consegue capturar as imagens, né, e formar uma imagem tridimensional do coração, do órgão-alvo que a gente quer executar. Tá? Então, paciente ainda, né, outros fótons primários indesejáveis são aqueles que viajam fora do eixo até o detector. Né? A radiação acontece com a mesma probabilidade em todas as direções, e apenas uma parte do total de fótons emitidos é útil para formar a imagem. A principal função dos colimadores é absorver esses fótons fora do eixo. Agora que a gente começou a falar dessas radiações que estão fora do eixo, fótons bons, fótons maus para a formação da imagem, né? E aí a gente vai começar a ver a função desses colimadores, né? Então a gente vai ver aqui como funciona o colimador e qual é a real necessidade de nós termos esses colimadores, né? Então, a radiação acontece com a mesma probabilidade em todas as direções e apenas uma parte desses fótons emitidos é útil para a formação da imagem. A principal função é absorver os fótons fora do eixo. A gente observa aqui, que a gente tem o cristal de iodeto de sódio, o coração recebe emitindo aqui
radiação tanto do coração como de outros tecidos, e todos eles batendo no cristal e formando a imagem. Já quando eu aplico o colimador de chumbo, ele faz o seguinte, ó, bons fótons, né, provenientes do órgão-alvo viajando paralelamente ao eixo ao eixo dos furos do colimador. E maus fótons fora do eixo. Ele não consegue barrar também todas as radiações, mas consegue barrar grande parte delas. Então o colimador ele tem uma função de distinguir, né, fisicamente, colimar, restringir fisicamente aqueles fótons de radiação que não são bons para formar a imagem. Ok? Então, ó, a difusão Compton é a terceira principal fonte de maus fótons. Fótons originários no órgão-alvo ou adjacentes a eles podem sofrer difusão e viajar ao detector, né, para o detector. Os fótons Compton difundidos perdem parte de sua energia e podem ser parcialmente discriminados pela altura do pulso. Entretanto, essa estabilidade, né, essa habilidade está longe de ser perfeita. O que é o fóton Compton difundido? Né? Aquele fóton que bate em algum elétron, né? Ele dá energia para o seu elétron e continua essa sua trajetória, mas num ângulo diferente. Então, por exemplo, se a gente analisar aqui, vamos analisar o exemplo que ele está dando aqui. Por um exemplo, um fóton de 140 keV difundido no ângulo de 30 graus retém uma energia de 135, né? Que seria aceita numa janela discriminada de 20%. Então, quando a gente fala lá de janela discriminada, 20%, no meu equipamento eu tenho lá um protocolo e eu posso mexer nesse protocolo. Esses equipamentos permitem que eu faça isso. Então, de acordo com o radiosóptero que eu estou trabalhando, ele vai pegar, vai guardar a imagem, certo? Vai guardar aquela energia, né? Ele vai gerar uma energia e eu vou calibrar o meu equipamento para fazer essa energia. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com um tecnécio no meu equipamento e o tecnécio eu sei que ele emite uma energia de 140 keV com 98% de abundância. Ok, então eu marco lá. Energia do radionuclídeo, 140 keV. Qual é a linha média a meia altura? Ou o limite máximo e o limite mínimo? Então eu vou marcar lá com 20%. Então, 20%, se eu tiver um efeito Compton, uma difusão Compton de 30 graus, eu vou receber no meu cristal um fóton de 135 keV. E isso vai ser aceito como sendo um fóton principal e eu vou formar a imagem com esse 130 keV. Isso vai fazer com que eu tenha uma imagem borrada, tá? Então, normalmente usada para imagens clínicas com tecnécio, 20%. A gente pode trabalhar com 10%, 20%, depende muito do protocolo de cada clínica, né? Cada site de trabalho que você vai ver. Né? O paciente como fonte de fótons, né? O desenho ao lado ilustra a absorção e difusão do fóton primário, este que nunca atinge o detector, então esse primeiro aqui. Então, esse não vai atingir o detector. Para proteção radiológica ele é ruim, mas para a imagem ele acaba sendo absorvido no próprio local, no próprio sítio ali, no próprio sítio onde ele está perto do alvo, e acaba não me gerando imagem. Tudo bem, menos mal. O desenho do meio demonstra atividade de fundo atingindo o cristal proveniente da parede posterior do órgão-alvo ou de sua circunvizinhança, né, a radioatividade de fundo. Isso também prejudica a minha imagem. E o desenho inferior ilustra o objetivo, né, ilustra o objeto e os fótons de fundidos, né, em direção ao detector. Né? Então, você tem aqui fóton difundido e ele indo em direção ao detector paralelo. Ele vai acabar formando uma imagem e tal, que não é legal. Né? E aí, dependendo do ângulo que ele saia, ele pode até bater paralelamente e vai bater com uma energia dentro daqueles 10, 20% e acaba formando uma imagem. Ok? Bom, interação dos fótons provenientes do paciente com o detector, né?
e um colimador de furos paralelos simplificados. Aqui a gente tem o detector e embaixo a gente tem os detectores com os colimadores, né? Então, o colimador faz uma descrição direcional, né? Ou seja, está aqui, ó, directoral, né? Ou seja, direcional. Para a gente entender melhor, né? Ele faz uma discriminação direcional. Tudo que tiver perpendicular, né? Todos os fótons gama que tiver perpendicular ao meu colimador e a minha placa lá de cristal de iodeto de sódio, ele vai conseguir atravessar e isso vai fazer com que eu gere imagem. Ele não elimina a radiação de fundo, nem os fótons difundidos que viajam, né, para o detector numa geometria aceita, né? Então, ó, bons fótons são os primários de origem, órgão-alvo, que viajam paralelamente ao campo. Mas lembrando que a gente tem fótons difundidos, como a gente mostra aqui, ó, que acaba sendo aceito, ou fótons anterior ou posterior ao órgão-alvo, que acaba acertando o meu campo de visão. Tá? A visão do colimador, que não sofre difusão. Todos os outros fótons, isto é, a radiação de fundos, difundidos e os foros de eixo são indesejáveis para a formação da imagem. Então, ó, falando em colimadores, aí a gente entra nessa parte que a gente vai falar especificamente de cada colimador, né? Então a gente está aqui na metade aqui dos slides que a gente tem para comentar nesse vídeo. Então, vamos lá, né? O colimador é a primeira parte, né, da gama câmara, né, potencialmente encontrável pelo fóton ao sair do paciente. O objeto do colimador, né, o objetivo do colimador é definir o campo de visão geométrico do cristal e a direção específica, né, de entrada dos fótons para incidir no cristal. O colimador discrimina os fótons indesejados com base apenas na direção, ou seja, a gente só vai ver a direção desse colimador. O colimador não distingue em fótons primários, difundidos ou mesmo de energias diferentes. Ao analisar a altura de pulso, né, o que discrimina os fótons que chegam é isto. Ou seja, lembra lá naquela imagem, a gente tem um equipamento que vai analisar a altura do pulso. É esse cara que diz, ó, ele tem 140 keV, ele tem menos, ele tem mais. Ele é que vai fazer a discriminação. O colimador não faz essa discriminação. Tá? Os colimadores para câmaras de cintilação estão disponíveis em 4 tipos básicos: furo único, furos paralelos, furos convergentes e furos divergentes. Nós vamos ver a função dos 4 aqui nos próximos vídeos, né? O colimador de furo único é o conhecido como pinhole, né? O pinbole, né? em português. O comportamento desse colimador é semelhante, né, a de uma câmara de furo único. Além do ponto focal, o campo de visão aumenta com a distância da imagem e a distância com a imagem é invertida. A gente vai ver num desenho à frente que conforme eu aumento a distância do furo e a distância do objeto, né, eu consigo aumentar essa imagem. E a imagem dela também é invertida, né? O principal uso desse colimador de furo único é na obtenção da imagem de tireoide, paratireoide, pois oferece a vantagem da magnificação sempre que a distância da abertura do objeto for menor que a distância do detector à abertura. Na próxima imagem eu vou explicar esse fato para vocês, tá? Como é que é feita essa magnificação. Lembrando que hoje é muito difícil a gente encontrar uma clínica que tenha um colimador pinhole ou pinhole, né? Porque a gente consegue fazer essa manipulação, essa ampliação da imagem de forma digital. Tá? A magnificação geométrica permite resolução de objetos menores, né, com a resolução intrínseca da câmera, isto é particularmente válido para a imagem da glândula tireoide, nas quais as lesões vão de 3 a 5 milímetros e podem ser diferenciadas. O colimador de furo único oferece a flexibilidade de posicionamento do paciente, permitindo também as incidências oblíquas, né? Este colimador tem sido utilizado para magnificar pequenas estruturas em pediatria. A gente vai trabalhar com isso mais em pediatria, que é bem raro da gente ver.
Tá? O que eu estava falando? Essa distância aqui, vamos tomar como distância A, e essa distância daqui até aqui como distância B. Toda vez que a distância A for maior que a distância B, o objeto vai ser maior. Tá? Então, ó, vamos observar a imagem aqui. Ó. A imagem invertida. A imagem é magnificada se a distância da abertura ao objeto for menor que a distância da abertura ao cristal da gama-câmara. Né? O objetivo, né, minificado é se a sua distância até a abertura for maior do que a distância da abertura ao cristal, a resolução espacial, a sensibilidade e a taxa de contagem são inversamente afetados pelo diâmetro da abertura do colimador. Ou seja, se eu abrir muito o colimador, eu vou perder sensibilidade. Né? Eu aumento a sensibilidade, mas perco a resolução da imagem. Tá ok? Então fica essa dica aí. Bom, desvantagem desse colimador, né? Baixa taxa de contagem, a abertura desse colimador varia entre 3 e 6 milímetros. Qualquer aumento desta abertura pode levar a uma taxa de contagem que resulta numa diminuição da resolução espacial, ou seja, eu vou perder resolução espacial. Tá? E o próximo colimador, que é o colimador de furos paralelos, né? É o mais utilizado na prática clínica diariamente. Consiste tipicamente em uma folha de chumbo com milhares de canais ou furos paralelos, né, distribuídos uniformemente. Existem outros termos usados para caracterizar melhor esses colimadores. Né? A gente tem colimador de furo paralelo, colimador de alta energia, baixa energia. Né? A gente vai ver. Ó. Dois colimadores de furos paralelos, o colimador superior com septos mais longos, é desenhado para permitir uma resolução maior. A espessura dos septos e o ajuste de energia dão o mesmo efeito. Né? Então, espessura do septo e energia e tal. Bom, esse aqui é o colimador de baixa energia, né? O termo utilizado convencionalmente para os colimadores, né, especificamente desenhados para baixas energias do tipo do Tecnésio 140 keV ou menos. Esse aqui é uma imagem de um colimador. O que vocês estão vendo aqui, essa parte quadrada e mais essa maior, nesse carrinho aqui, é o campo de visão. Esse colimador vai se encaixar no cabeçote do equipamento. Tá? Colimadores de média energia então, ó, são desenhados para radionuclídeo com raios gama de até 400 keV, tais como galho, o qual possui múltiplas radiações 93, 185, 300 e 395 keV. Principal radiação gama do iodo 131, que é de 364 keV, porém apresenta fótons de energia superiores a 600 keV. Né, no esquema de decaimento, contraindicado esse tipo de colimador pela degradação da imagem pelos artefatos de penetração, né, resultantes quando se usa o colimador de média energia para o iodo 131. O que acontece? Quando a gente usa o colimador de média energia para o iodo 131, a gente acaba perdendo parte da imagem. Né? Você tem uma degradação da imagem muito grande por conta do uso desse tipo de colimador. Bom, foram especialmente desenhados para o iodo 131, possuem septos mais grossos do que os colimadores de média energia. Tá? Recentemente, colimadores especiais de tungstênio ou outro material de alto número atômico têm sido fabricados para fazer imagens com fótons de 511 keV, fótons emitidos de pósitons, né? Principalmente na área do PET-TC, Positron Emission Tomograph, tá? Que se usa colimadores de tungstênio, colimadores que têm um alto número atômico, ou seja, uma excelente capacidade de absorver fótons de alta energia. Bom, os colimadores de baixa energia. Entre os colimadores de baixa energia existem aqueles de desenho especial para otimizar a sensibilidade ou a resolução. Sensibilidade, ou seja, é a quantidade de radiação. Né? Se o meu colimador é mais sensível, ele tem alta sensibilidade.
o que chegar de radiação nele, ele vai conseguir captar. Se ele for pouco sensível, ele já deixa passar menos radiação. E a resolução, né, é o inverso da sensibilidade. Toda vez que a gente tem alta sensibilidade, a gente tem baixa resolução. E toda vez que eu tenho alta resolução, eu tenho baixa sensibilidade. E eles vão ser sempre o inverso um do outro, né? Para um determinado tamanho de furo e espessura do septo, quanto mais grosso for o colimador, isto é, tiver furos mais longos, teremos melhor resolução espacial, porém menor sensibilidade. Como eu tinha falado, ó, septo, né? Entre um furo e um outro, a parede do furo, isso é o septo, né? A parede que vai revestir o furo. Quanto mais grosso, né, for o colimador, e quanto mais longo, teremos melhor resolução espacial, porém menor sensibilidade. Por quê? Parede mais grossa absorve mais, então vai chegar pouca radiação ao meu cristal, por isso que ele é menos sensível. Furos mais longos, né, para um determinado diâmetro, implicam um menor ângulo de aceitação, resultando em perda de sensibilidade de contagens, né, mas melhoria na resolução espacial ou geométrica. Tá? Então, a gente tem aí, né, furos mais longos e um determinado diâmetro implicam um menor ângulo de aceitação. Vai melhorar a minha resolução espacial? Com certeza, só que a gente tem que pensar o seguinte, se eu melhoro muito a minha resolução espacial, eu vou ter que ficar com esse paciente na minha mesa de exames mais tempo para poder contar mais imagens sobre ele. Tá? Aqui, por exemplo, ó, cristal, esse desenho está mostrando muito que a gente estava falando lá atrás. A gente tem o cristal e aqui tem o septo. Imagine que esse septo aqui é a parede, né, que separa um furo do outro. Isso é o septo. E essa parte aqui é a parte onde entra a radiação gama por aqui. E ele pode gerar, inclusive, uma penumbra, como a gente vê no raio-x convencional. O detalhe da geometria de um colimador de furo único, né? O campo de visão aumenta com a distância da superfície do cristal. Então, uma forma prática de pensar sobre um colimador de furos paralelos é olhar em detalhes a geometria, as características de um furo individualmente. Visto dessa forma, o campo de visão de cada furo fica maior à medida que aumenta a distância da face do colimador. O que quer dizer isso aqui? O meu colimador ele vai funcionar cada vez melhor quando eu estiver com o colimador o mais próximo possível da região que eu estou analisando. Então, se eu estou vendo, por exemplo, uma cintilografia óssea de por exemplo, trifásica, né, fase de imediata, broad, imediata, equilíbrio e tardia, são as 3 fases, e eu quero ver lá uma possível fratura de escafoide, por exemplo, que é uma indicação, eu posso colocar o colimador coladinho ao pulso do paciente e fazer a injeção. Então eu vou ter uma visão muito boa, porque ele está bem próximo. Se eu afastar, o campo de visão aumenta e eu não vou ter uma imagem de tão boa qualidade, uma imagem pior. Os campos de visão dos furos já adjacentes, né, começam a se superpor, degradando a resolução geométrica da imagem, e por esta razão o órgão-alvo deve estar o mais próximo possível da superfície do colimador, que é o local onde a resolução espacial é melhor. O colimador de furos paralelos, o tamanho da imagem não é afetado pela distância da fonte ao colimador. Então, se a gente afastar, não altera o tamanho da imagem, só vai alterar a resolução da imagem, tal como acontece com o colimador de furo único. Diferentemente, como a gente já havia falado do furo único, né? Você afasta a imagem, dá diferença, né? Afasta o colimador pinhole e dá uma diferença, aproxima ele dá uma diferença. No paralelo não importa a distância do objeto, né? Eu vou perder só a qualidade da imagem, né? No paralelo. Então, ó, na ciência existe uma relação, né, espacial entre sensibilidade e contagens.
resolução espacial. Além de existir a necessidade de se evitar penetração septal em disemasia, né, a necessidade de minimizar a penetração septal define a escolha da espessura dos septos para uma dada energia. No quadrinho embaixo aqui, eu peguei esse quadrinho aqui do Troll, de Medicina Nuclear, segunda ou terceira edição deles, para explicar um pouco melhor. Né? O que a gente tem aqui? O radionuclídeo, o tecnécio, o talho 201 e o outro. As energias principais, não. O talho 70, 80, a raiz característicos de chumbo, 140 do tecnécio e 364. Então, olha, o que eu preciso de chumbo para atenuar, né, uma espessura semi-redutora, uma camada semi-redutora? 0,028 centímetros de chumbo. Para 70 e 81, 0,0005. Já para esse cara aqui, 0,220 milímetros de chumbo, né, centímetros de chumbo aí. Então a gente vê que quanto maior a energia, maior tem que ser a espessura desses semi-redutores e maior a espessura desse septo para a gente poder fazer a blindagem correta para a aquisição dessas imagens. Bom, uma regra prática, né, do desenho do colimador é que menos de 10% dos eventos gravados sejam derivados de fotos e conseguirão ultrapassar a barreira dos septos. Os fotos que vieram fora do eixo e ultrapassaram os septos que atingiram o cristal deterioram a imagem. Entretanto, septos muito grossos reduzem a sensibilidade ou a taxa de contagem. Vamos explicar isso aqui um pouquinho melhor. Se a gente tem um colimador que ele tem um septo bem grosso, um furo muito longo, ele vai ser muito menos sensível. Então eu vou precisar de mais tempo para que mais radiações consigam acertar o cristal e fazer com que eu consiga gerar uma imagem. Então pensa bem, taxa de contagem. Essa taxa de contagem é simplesmente o número de fótons que atingiram o detector. Se ele conseguiu contar 1 milhão de fótons em 1 minuto, bom, se eu colocar um colimador de alta energia com uma sensibilidade menor, ele vai fazer o seguinte: ele vai atingir 1 milhão de contagens, mas de repente ele vai demorar 1 minuto e meio ou 2 minutos. Isso vai afetar diretamente lá na hora de fazer a imagem, ok? Então, colimadores de furos convergentes e divergentes. Desculpem aí, a imagem está sobrepondo um pouquinho os nossos divergentes aqui, né? Mas, colimadores convergentes são usados para magnificar a imagem geometricamente. São aplicados especialmente em medicina nuclear pediátrica, onde substituíram parcialmente os colimadores Pinbowly. O colimador do tipo fan beam, furos dispostos em forma de leque, ou do tipo cone beam, furos dispostos em forma de cone, usados em imagem tomográfica, SPECT, são adaptados, né, dos colimadores convergentes que otimizam o uso da superfície do detector. Em que a gente tem colimadores de furos convergentes, né, os objetos são magnificados. Então ele faz essa convergência, né, ele forma uma imagem como se fosse um cone, né, e ele acaba fazendo a ampliação da imagem. Né. É o que a gente chama de colimador também cone beam. Já os de furos divergentes a gente vai chamar de cone do tipo fan beam. Né. A gente vai observando aqui, esse é o modelo do fan beam. Né. Então, eram populares, né, antes de surgirem as gamas-câmeras com amplo campo de visão. Eles permitiam a imagem, né, de maior área corporal, que é permitida com os colimadores de furos paralelos, por exemplo. Hoje a gente vai usar basicamente os colimadores de furos paralelos. Por exemplo, uma cintilografia pulmonar em um paciente muito largo não é possível com a gama-câmera de campo de visão de apenas 10 polegadas de diâmetro, mas ela é possível com um colimador divergente. O que a gente fazia? Colocava esse colimador divergente, afastava um pouquinho do paciente e conseguia fazer
todo o pulmão desse paciente com 10 polegadas. Né? Era o recurso que se tinha na época. Divergentes, né? Desvantagem dos colimadores convergentes e divergentes. A maior desvantagem desses colimadores é a distorção da imagem, pois cada porção do órgão-alvo é aumentada ou diminuída, e dessa forma, né, distinta, dependendo da distância entre a localização específica e o colimador. Essa é a grande desvantagem que a gente tem quando a gente fala desses colimadores convergentes e divergentes. Passando agora para o nosso último slide. Colimadores. Além dos colimadores primários usuais, a gente tem outros tipos, né, como desenhos especiais, com usos bem específicos. Por exemplo, os colimadores paralelos Stunt-Bow, furos paralelos e dispôs de forma inclinada, foram aplicados, né, em imagens do coração. Alguns métodos médicos nucleares preferem usar 30 graus de angulação caudal, né, para separar o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo, né, na ventriculografia radionuclídica. Colimadores rotating Stun-Blow, furos inclinados dispostos de forma circular, e múltiplos colimadores Pinbowli, né, têm sido utilizados para tomografia de emissão de ângulo ilimitado. Então, essa foi mais uma aulinha básica aí, a gente resumiu bastante esse conteúdo para vocês em 30 slides, 31 slides, o próximo slide algumas bibliografias que foram utilizadas na montagem desse texto. Em 31 estágios a gente conseguiu botar isso aí em 42, 43 minutos para vocês. Espero que contribua, que esse vídeo aí possa contribuir para o aprendizado de vocês e uma boa videoaula. Em caso de dúvida, entre em contato comigo pelo fórum e pelo chat da nossa plataforma EAD para que a gente possa tirar dúvidas. Ok? Muito obrigado e bons estudos!